A pergunta de indignação que a gente faz é por que o Nicolas Ferreira é condenado por isso aqui, por usar essa peruca, mas isso aqui não é considerado errado, isso aqui também tá tudo certo, ninguém julgou como errado. Essa outra cena aqui de um homem nu diante de crianças também passou batido no Brasil, também foi aceito pela justiça. Essa outra cena de exposição de mais um símbolo religioso, a Bíblia Sagrada, numa parada LGBT, a justiça também aceitou. E ninguém foi condenado nesses casos aqui. Então, diante desse cenário, de tudo que vem acontecendo no Brasil, a condenação do deputado Nicolas Ferreira, que embrulha o nosso estômago, que mexe com milhões de brasileiros que também não aceitam mais a ditadura da opinião, serve também de alerta para nós que somos cristãos. Porque hoje está sendo Nicolas Ferreira. E você sabe que se continuar a carruagem nessa toada, amanhã pode ser você, pode ser eu, por nós falarmos alguma coisa que seja considerada homofóbica. Esse é o caminho que o Brasil está tomando e eu vou provar para você neste vídeo. Vou fazer um alerta para os cristãos com base nessa condenação absurda do Nicolas Ferreira. E olha, você pode até não gostar do deputado Nicolas, você pode até não concordar com as ideias dele, mas ele ser condenado a pagar R$200 mil de indenização por dano moral coletivo é um absurdo juridicamente. E eu falo mais uma vez, é uma nova ameaça à liberdade de expressão, é uma ameaça à liberdade religiosa daqui a pouco. Tudo isso que está acontecendo, essas condenações, se você é crente, se você é católico, acenda o alerta. E eu vou provar para você neste vídeo o quanto nós cristãos somos atacados, os nossos símbolos cristãos são atacados, mas nós não podemos falar nada. Quando nos atacam, é liberdade, é arte, mas quando nós falamos, é homofobia, é crime. Então, vamos analisar esses casos. Eu já peço para você comentar aí no vídeo o que você achou da condenação do deputado Nicolas Ferreira a pagar R$200 mil por causa do discurso dele usando uma peruca e se identificando como Nicole. Eu quero saber a sua opinião. Você também já curte esse vídeo e vamos trazer alguns argumentos aqui agora para você. Primeiro, quando essa atriz transexual, em 2015, na parada LGBT de São Paulo, ela subiu num trio elétrico, pendurada numa cruz, imitando Jesus crucificado, e com os dizeres, basta de homofobia. Muitos cristãos na época acharam isso uma ofensa, eles protestaram, muitos se sentiram ofendidos, mas não houve condenação nenhuma. Isso aqui foi considerado o quê? Uma expressão artística. Essa artista trans, usando uma cruz, o símbolo maior do cristianismo, simplesmente vai para uma parada LGBT, aparece praticamente seminua, ofende os valores, ofende os princípios cristãos. Mas a justiça disse, não, isso é uma expressão artística. Ela está acobertada pela liberdade artística. E digo mais, não foi só isso não. Justiça brasileira. Vocês se lembram? Em 2019, no Carnaval de São Paulo, a escola de samba Gaviões da Fiel encenou um desfile onde o diabo aparece vencendo uma luta contra Jesus. Mais uma vez, esse ataque à fé cristã também não foi punido. O símbolo do cristianismo, nosso Senhor Jesus Cristo, exposto de forma vexatória, vergonhosa, num desfile em que ele é arrastado, pisado, puxado, humilhado pelo diabo, como se o diabo estivesse vencendo Jesus. Isso aqui também foi considerado expressão artística. Aí o Nicolas Ferreira colocar uma peruca, isso é dano moral coletivo. É errado, mas isso aqui, quando ofendem os nossos símbolos, tá tudo certo. Vocês se lembram também desse caso aqui? Só para recordar, eu quero trazer, parece que a memória de muitos é curta, principalmente da justiça, parece que a memória é curta. Vocês se lembram que aconteceu em 2017 lá no Museu de Arte Moderna de São Paulo? Esse homem nu foi exposto, inclusive,
para crianças, permitindo interação do público, inclusive uma criança que foi filmada tocando o corpo desse homem nu. Será que vocês se lembram disso? E sabe o que aconteceu? O Ministério Público arquivou o caso, foi provocado, mas disse que não era crime, era arte. Isso aqui, um homem se expor para crianças nu, sendo tocado por uma criança nu, não está errado. Isso pode. Agora, falar dos nossos valores cristãos, defender a nossa fé, isso não pode. É indenização. É disso que eu estou falando, essa completa inversão de valores que está havendo no Brasil, essa ditadura da opinião, em que você é simplesmente obrigado. Eles querem que você concorde, você não pode discordar do movimento LGBTI, que eles te processam. Você não pode pregar contra, falar contra o homossexualismo mais nesse país. Você não pode defender os valores cristãos mais. Qualquer coisa é motivo de indenização e daqui a pouco eu vou chegar no caso do Nicolas Ferreira para mostrar que ele não cometeu nada de errado, ele apenas defendeu a opinião de milhões de brasileiros como eu e talvez como você. Sabe aquela atriz transexual, aquela mesma que desfilou na parada LGBT, numa cruz simbolizando Jesus? Pois é, um ano depois, em 2016, mais uma vez ela foi para o trio elétrico, subiu no trio elétrico, vestindo uma representação da Bíblia. Está escrito aqui, ó, Bíblia, bancada evangélica, símbolo cristão, uma cruz cheia de sangue, escrito retrocesso, ou seja, os valores que a bancada evangélica defende na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, foi simbolizado dessa forma aqui, no evento público, para milhares de pessoas verem. Mas ela ter colocado a Bíblia, ela ter se apresentado numa cruz, num símbolo cristão, isso aqui não foi considerado errado. Ela pagou alguma indenização por dano moral coletivo a nós cristãos? Não. A justiça simplesmente disse que é liberdade, que ela estava cobertada pela liberdade. Agora, pergunto para você mais uma vez, por que essa atriz transexual pode colocar esse símbolo da Bíblia na cara, no rosto, e o Nicolas Ferreira, sendo deputado, deveria estar cobertado pela imunidade parlamentar, não pode pôr uma peruca? Pergunto, qual que é mais grave, colocar isso aqui na cara ou colocar uma peruca? Qual que é mais assintoso, mais ofensivo? Será que eu estou errado? Já escreve nos comentários. Será que isso aqui é menos ofensivo do que uma peruca? Será que isso aqui não é ofensivo? Isso aqui é liberdade? Por que isso aqui é liberdade e o que o Nicolas Ferreira fez não é liberdade? É porque há uma ditadura da opinião. Eu vou provar para você agora. Vamos trazer aqui o que a justiça disse no caso do Nicolas Ferreira, condenado nesta terça-feira, dia 29 de abril, a pagar R$200 mil de danos coletivos à comunidade LGBTIA+, do Brasil. Olha o que a juíza lá do Distrito Federal disse. Juíza Priscila Faria da Silva. Ela entendeu que as declarações do deputado foram além dos limites do direito à livre manifestação do pensamento e constituem verdadeiro discurso de ódio. Nicolas Ferreira está promovendo a violência contra a comunidade LGBTIA+. Olha o que a juíza disse, né, segundo a matéria da Isto É. Isso aqui eu peguei da revista Isto É, uma matéria publicada na internet. Na decisão, a juíza lembrou que não há permissão para o discurso de ódio. A conclusão a que se chega é de que os dizeres proferidos pelo réu Nicolas Ferreira no púlpito da tribuna da Câmara dos Deputados, no dia 8 de março de 2023, desbordam dos limites do direito à livre manifestação do pensamento e constituem verdadeiro discurso de ódio na medida em que descredibilizam a identidade de gênero assumida pela população transexual e insuflam a sociedade a fazer o mesmo, completou a juíza. Discurso do Nicolas foi lá no dia 8 de março de 2023, no Dia da Mulher, defendendo as mulheres do Brasil, fazendo um discurso contra o uso de banheiros femininos por
pessoas trans, por homens trans. E a juíza disse, o que ele falou é o quê? É discurso de ódio, é ofensivo, está insuflando a população brasileira também a fazer o mesmo, está insuflando a fazer o quê? Descredibilizar a identidade de gênero. Olha, o que o Nicolas está falando, na verdade, é o que milhões de brasileiros têm engasgado na garganta. É o desejo de se libertar dessas amarras da ditadura da opinião LGBTIA+, em que você não pode mais ter opinião, em que te criminalizam por você ter a sua opinião. Isso é a prova mais clara disso. Em que momento, Excelência, meritíssima juíza, em que momento Nicolas está incitando as pessoas a serem violentas, a diminuírem, a serem preconceituosas com a comunidade LGBT? Ele apenas está defendendo uma posição dele de forma irônica, mas dentro do limite à liberdade de expressão, porque se a senhora acha que usar peruca é errado, a senhora também tem que achar que aquela atriz transexual usar a cruz e usar um símbolo da Bíblia também está errado. É aquela história, o pau que bate em Chico também deveria bater em Francisco. Por que só bate em Chico e não bate em Francisco? Porque só quando a gente faz uma crítica ao movimento LGBT é que nós somos condenados. Quando nós somos ofendidos, nós temos que ficar calados, os nossos símbolos são vilipendiados, são ofendidos e nós temos que simplesmente calar a boca e ficar quieto. Então nós não podemos nos calar. Só que agora, se você fala, metem um processo em você é condenado a pagar R$200 mil de indenização. R$200 mil de indenização, como no caso do Nicolas Ferreira. A juíza está se baseando que o fato de o deputado ter subido lá na tribuna, se identificado de forma irônica como Nicole, isso é uma ofensa. Então todo humorista no Brasil, de vários programas humorísticos, stand-ups, que usam de personagens homossexuais para fazerem piadas, para brincarem, todos eles, então, se eles estão usando a identidade de gênero ali para fazer uma piada, para brincar, então todo mundo que faz piada, que usa um personagem para fazer humor, um personagem que seja homossexual, então todo mundo agora vai ter que ser preso, vai ter que pagar dano moral coletivo, porque está desmerecendo, está sendo preconceituoso, está insuflando a população contra a comunidade LGBTIA+. Então é inadmissível, é uma vergonha, é uma afronta à liberdade de expressão o que está acontecendo nesse caso do Nicolas Ferreira. E nós não podemos engolir isso, gostando ou não do Nicolas Ferreira, isso é inadmissível. Olha o que diz mais a matéria da Isto É. Em outro ponto, destacou que a ausência de termos explicitamente ofensivos não desnatura o cunho discriminatório do discurso, evidenciado desde a utilização de uma peruca para escarnecer a transição de gênero, porque passam os indivíduos transexuais até a propagação da ideia de que a existência de mulheres trans põe em risco direitos como a segurança e a liberdade de mulheres cisgênero. Então vamos a dois aspectos aqui. Primeiro, o fato de ele utilizar uma peruca. É o mesmo argumento que eu falei agora há pouco. Então, se eu for para um programa humorístico, para um stand-up, e se eu colocar uma peruca, e se eu fizer um personagem homoafetivo, pronto. Eu já tenho que pagar a indenização, porque eu estou escarnecendo da comunidade. Eu estou brincando. Então, todo humorista hoje no Brasil que fizer esse tipo de personagem vai ter que pagar a indenização também, doutora. Será que é isso? E vamos mais. Põe em risco os direitos como a segurança e a liberdade de mulheres cisgênero, ou seja, das mulheres heterossexuais. O que o Nicolas está falando é o seguinte, sobre a questão do banheiro feminino. E agora, doutora, se a senhora tem uma filha, uma filhinha, eu queria saber se a senhora ia ficar confortável de entrar num banheiro feminino com a sua filha, principalmente se ela for uma criança de 2, 3 anos, e a senhora entrar lá dentro do banheiro e tiver um marmanjo lá, trans, com o órgão dele de fora, e a sua filha ver. Eu quero saber se a senhora ia ficar confortável, se a senhora ia falar de segurança e liberdade de mulheres, porque é justamente disso mesmo que nós estamos falando.
liberdade das mulheres e segurança. Porque não é só a questão do banheiro feminino, que inclusive as pesquisas mostram que a esmagadora maioria dos brasileiros, 80%, são contra o uso de banheiro feminino por trans. Ou seja, o que o Nicolas falou é a expressão da vontade da esmagadora maioria dos brasileiros. Então o Nicolas não está propagando uma ideia falsa de que as mulheres trans põem em risco os direitos como a segurança e a liberdade das mulheres. Não é uma ideia falsa. Com todo respeito a quem pensa diferente, é uma ideia verdadeira, porque ele está falando justamente da mulher entrar junto com a filhinha dela num banheiro onde tem um homem, biologicamente falando. E qual que é a liberdade que está sendo respeitada de uma mulher heterossexual nesse caso, e até mesmo em muitos casos a segurança? Será que a mulher vai se sentir confortável? Será que ela vai se sentir bem? Ela vai sentir que a liberdade e a segurança dela estão asseguradas? Então, o Nicolas, por falar a verdade, está sendo processado, condenado. Agora, nesse país, falar a verdade virou crime? Falar o que é certo agora virou crime? Onde que ele está mentindo? Onde que ele está errando em falar isso? Onde que ele está errando em expressar opinião? Gente, ele expressou opinião. Para ele, a existência de mulheres trans no banheiro representa risco como a segurança e a liberdade das mulheres. A opinião dele. Qualquer cidadão, eu acho que já tem direito de falar isso, ainda mais um deputado, protegido constitucionalmente pela imunidade parlamentar. Agora, criminalizar a opinião? Criminalizar uma opinião legítima, chamar de discurso de ódio a opinião? Isso aí eu volto a falar. Abre caminho para você que é pastor, para você que é cristão. Eu tenho falado aqui, muita gente não acredita. Eu tenho vídeos aqui já trazendo relatos de pessoas que estão sendo condenadas, processadas, simplesmente por defenderem a fé delas nos casos envolvendo o movimento LGBTIA+, por pregarem contra o homossexualismo, processo, por se recusarem a fazer um serviço para pessoas homoafetivas, contrariando a fé, processo e condenação, à cadeia, à prisão. Então é disso que nós estamos falando, dessa completa inversão de valores. Sabe o que é errado nesse país? É um Sérgio Cabral ser condenado a mais de 400 anos de prisão em mais de 30 crimes, estar solto, fazendo live do apartamento dele. Sabe o que é errado nesse país? É uma novela de uma determinada emissora de televisão em horário nobre, exibindo para milhares, milhões de famílias brasileiras cenas de dois marmanjos, homens, se beijando, exibindo todo dia cenas que afrontam a família brasileira. É adultério, é safadeza nessas novelas que são exibidas para o povo brasileiro, e isso tá tudo certo. Inclusive é a emissora que mais ataca os valores cristãos e com certeza vai colocar como manchete nos seus sites a condenação do Nicolas Ferreira. Então nós estamos num país em que o certo virou errado e o errado virou certo. E nós não podemos engolir esse tipo de atitude, de julgamento. Nós não podemos nos calar, nós temos que falar sim o que nós pensamos, defender a nossa fé, os nossos valores, a nossa opinião. E esse vídeo precisa ecoar para mais e mais pessoas, então compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, comenta, curte, se inscreve no meu canal, mas vamos fazer esse vídeo circular, né? Se você concorda com as minhas ideias, se junte a mim para a gente defender os nossos direitos e para nós não nos calarmos. Eu tenho certeza que eu estou sendo voz aqui de milhões de brasileiros que queriam falar a mesma coisa e talvez não podem. Esse é o meu desabafo olhando no seu olho. Justiça brasileira. Nós temos uma grave crise no INSS. Roubaram dinheiro dos nossos velhinhos e aposentados. Justiça. Vamos olhar para o que realmente é importante, para a corrupção generalizada nesse país. Vamos olhar para aquilo que muda a realidade do povo brasileiro de verdade. Vamos parar de picuinha. Vamos parar de perseguir a nossa liberdade de expressão e de opinião. Vamos parar com essa ditadura da opinião, em que querem impor sobre nós uma opinião, querem que nós concordemos com o homossexualismo,
que nós concordemos com as pautas de gênero, querem que concordem em ensinar os nossos filhos desde pequenininhos sobre as pautas de gênero, querem fazer a gente engolir goela abaixo, que a gente não pode falar que homossexualismo é pecado, mas eu, enquanto cristão, eu fico com a verdade, com os princípios da Bíblia, e eu me recuso a me calar, mesmo diante da censura, da ditadura da opinião neste país. Nicolas Ferreira, você tem o meu apoio, que Deus te abençoe e que nós possamos seguir nessa jornada. A você também que me assistiu até agora, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Foi um prazer ter falado com você. Forte abraço e muito sucesso para você.